alunos do terceiro ano, como vocês estão? Bem? Então, tá bom. Se não está bem, vamos lá. Cabeça erguida, vamos em frente, seguindo, que temos muita coisa para aprender hoje, tá bom? Vamos lá então. Hoje nós estamos no texto 2 do livro de português da unidade 3. Nós vamos ver hoje poemas visuais. O que são poemas visuais? Já que nessa unidade 3 nós estamos aprendendo os gêneros poemas, nós vimos no texto 1 um poema normal, né? Organizado em versos, estrofes, nós aprendemos o que é. E agora o livro traz para a gente conhecer os poemas visuais. E nós sabemos que a principal função do gênero poema é emocionar o interlocutor, ou seja, quem lê, quem vê, né? Por isso, a leitura de um poema costuma ser prazerosa. Trabalha muito com as emoções. Quando o autor escreve, ele provavelmente está transmitindo alguma emoção que ele está sentindo, né? E, em geral, a palavra poema ela é empregada para designar os textos escritos em versos, como nós vimos nas aulas passadas, né? Esses versos são chamados de linhas, e um conjunto de linhas formam uma estrofe. Algumas características desse tipo de texto é a rima, que também é comum encontrarmos em alguns poemas, porém, não são em todos, né, que nós encontramos. A leitura de um poema visual exige do leitor a capacidade de perceber os desenhos formados pela disposição de palavras, como esse que nós estamos vendo aqui. Ele não está daquela forma como nós vimos no nosso primeiro poema, né? Organizadinho, em linhas, ou versos e estrofes. As palavras formam um desenho. Essa atividade ela é semelhante à brincadeira de imaginar figura ao observar o formato das nuvens no céu, ou seja, a gente vai pensando e vai moldando um desenho com o nosso pensamento, né? E assim, parecido, acontece os poemas visuais, ok? Vamos ver então um dos poemas visuais, ou o nosso poema 1. Nós vemos a imagem de um relógio com números romanos, né, que nós aprendemos já na aula de história. E aí, ele está assim. Tem algumas frases, e nós vamos começar pela frase que está com a letra maior, e fala assim: eu sou a hora, mover até que me movo, mas demora. Eu sou o minuto, estou no entrelugar, não preciso correr nem me arrastar. E aí a letra pequenininha. Eu sou o segundo, ando mais rápido que todo mundo. E aí está o nosso primeiro poema visual. Ele foi escrito por Adriano Bitarrães Neto. Já o poema 2, a gente já logo de cara, para quem gosta de um cafezinho, já sabe, ou chá, né, talvez, já sabe que se parece o desenho, já conseguimos moldar uma xícara com algo saindo dela. E o poema diz assim: na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? E um ponto enorme de interrogação. Esse poema foi feito pelo Fábio Seixugi. Nossa, que difícil, né? Esse mesmo é o nome dele. E o poema 3, ele diz assim: carretel, linha, 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 carretel, desenrola a linha, desalinha, sobe e mergulha, seguindo a agulha. Esse é o poema de Gaston de Brechtes. Temos aqui, então, 3 poemas visuais que trabalham com as palavras, mas essas palavras acabam desenhando e dando sentido ao que nós estamos acabando de ler. E esse é o gênero textual poema visual. Tá bom, gente? É uma forma divertida e dinâmica de montarmos
um poema, né? Trabalhando com as nossas emoções ainda, só que de uma forma lúdica, de uma forma diferente, prazerosa também, né? Porque é legal a gente ler os desenhos, sendo que a sua mensagem, ou até mesmo as frases, vão formando e dando sentido a elas, não é? Muito bem, seguimos adiante então? Vamos lá para a próxima página. Vamos para as atividades. Seguimos adiante, então. Só que aí, antes de começarmos as atividades, eu pergunto para vocês: será que seria possível nós entendermos os poemas que acabamos de ler apenas ouvindo alguém ler para nós? Talvez sim, talvez não. Mas o que é importante, o que é interessante nós sabermos a respeito disso? No poema visual, a forma como a prof já falou para vocês, como as palavras e as partes que constituem estão escritas e a sua disposição na página que compõe o significado do texto. Então, ele não só trabalha com as frases em versos para formar uma estrofe, mas o poema visual, ele traz além da mensagem, ele traz um desenho dando significado a essa mensagem que está sendo transmitida, certo? Muito bem, então vamos lá. Para nós compreendermos o texto, um pouco de conversa. Vamos conversar aqui então. Vou fazer de conta que vocês estão todos me ouvindo e respondendo, levantando a mãozinha para querer responder, tá? Tô com saudade disso, gente. Acredito que vocês também. Mas vamos lá. Converse com os colegas. Letra A. Que partes do relógio o poeta usou para escrever o poema? Ele fez o poema utilizando os ponteiros do relógio, isso mesmo. Então, esse relógio aqui, ele foi substituído lá no poema visual pelos ponteiros, né? Tem o ponteiro da hora, dos minutos e dos segundos, certo? Continuando então. Por que a hora demora para se mover? Como a gente sabe, a hora demora para se mover porque anda bem devagar, né? O ponteiro da hora, para quem já sabe ler a hora nos relógios, é o mais lento de todos. Leva 60 minutos para dar uma volta completa. Letra C. Por que o minuto não precisa correr nem se arrastar? Por que será, gente? Eu imagino que ele não precise correr nem se arrastar, porque o seu ponteiro é mais lento que o do segundo e mais rápido que o da hora. Então, ele está ali no meio, não é? Não precisa ser muito lento e nem muito devagar. Letra D. Porque o segundo é mais rápido que todo mundo? Porque o segundo é o mais rápido que todo mundo, devido ao seu ponteiro ser o que leva menos tempo para dar uma volta completa no relógio. Isso mesmo. Ele é o mais rápido porque seu ponteiro é o que leva menos tempo para dar a volta completa no relógio. Isso mesmo. Para quem já sabe ler as horas, sabe do que a prof está falando, tá? Então, um é mais devagar, um é mais lento e o outro mediano. Nem devagar e nem muito lento, certo? Vamos lá, então. Mais assuntos para nós aqui. Compreensão. Opa, importante, não é mesmo? Então, vamos lá. No poema visual, as palavras formam imagens e as imagens podem formar palavras. E como se o poeta fosse um escultor que trabalha o poema até que ele tenha a forma desejada. Isso mesmo. Continuando então com as nossas atividades, para ver se nós entendemos o assunto, né? Deixa a prof apagar os desenhos, que a prof fez risquinhos indesejados. Deseja apagar todos os desenhos? Sim. Então, vamos lá. Número 2. Leia os significados das palavras entre e lugar. Vamos lá. O significado da palavra entre está aqui. É uma preposição,
Preposição é uma classe de palavras, assim como substantivos. O que está significa, então, né? Entre significa o que está entre duas ou mais coisas está no meio delas. Exemplo, em frases. O ônibus chegará entre 7 e 8 horas. O controle remoto está entre as almofadas. Lugar. Lugar é um substantivo masculino. Esse aqui. E significa um certo ponto ou área determinada no espaço. Um exemplo em frase. Gosto de conhecer lugares diferentes. Agora explique por que o minuto está no entrelugar. Se entre tem o significado que nós lemos ali no livro e lugar também tem esse significado de estar em certo ponto em uma área determinada, por que podemos dizer, ou o autor lá no poema, colocou que o minuto está no entrelugar? Pensem, eu acredito que vocês já sabem a resposta. Número 2, aliás, 3, professora. Observe o poema 2. O poema 2 é o poema da xícara, tá? Então, vocês vão responder. Que imagem ele forma? Ops, já falei. Letra B. O que o poeta fez para dar essa forma ao poema? O que o poeta fez para dar a forma ao poema 2, galera? Respondam aí, criatividade nessas respostas, né? E lembrando, sempre começamos uma frase com letra maiúscula. Número 4. Releia os versos do poema 2 e relacione-os ao desenho que eles representaram no poema. Na tarde fria de junho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente. E aí o outro verso. Existe coisa mais gostosa? E vocês vão relacionar. Qual desses trechos está se referindo à xícara e qual desses trechos está se referindo à fumaça, ok? Número 5. Na segunda parte desse poema, há um sinal de pontuação. Letra A. Que sinal é esse? Ainda se referindo ao poema 2, tá, gente? Sinal de pontuação, já estudamos também, tá bom? Letra B. Para que esse sinal é usado? Para que nós utilizamos aquele sinal mesmo? Eu espero que todos lembrem. Letra C. Que parte da xícara ele está representando? O sinal de pontuação presente neste poema está representando que parte desta xícara? Número 6. Releia o poema 3. O poema 3 é aquele do carretel, lembram? Isso mesmo. E aí a letra A está pedindo para vocês. Que imagem é formada pela palavra linha entre a palavra carretel? Então, vou repetir. Que imagem é formada pela palavra linha entre a palavra carretel? Letra B. Que imagens são formadas pelas outras palavras do poema? Se vocês prestarem atenção naquele poema, vocês vão encontrar e vão perceber que tem algumas imagens que o autor, com as palavras, ele conseguiu montar um desenho, uma imagem para nós. Se vocês lerem com atenção, vocês vão descobrir, tá bom? Nós vamos corrigir na próxima aula, fiquem tranquilos. Número 7. Assinale as alternativas verdadeiras em relação aos poemas lidos. Os 3 poemas são visuais? Os 3 poemas apresentam versos e rimas? Os 3 poemas tratam de objetos do cotidiano? Opa, perdão. Voltamos lá. Voltamos demais. Aqui. Os 3 poemas tratam de objetos do cotidiano. Os 3 poemas apresentam apenas imagem. Vocês vão assinalar somente as verdadeiras.
E a número 8, conversem com o pai, com a mãe, com quem estiver do lado de vocês. De qual desses 3 poemas você mais gostou? E por quê? Lá nos slides da aula de hoje, a prof também deixou para vocês outras formas de poemas visuais. Tem umas bem legais que vocês vão gostar, certo? Então vamos lá, verifiquem para o nosso conhecimento, certo, gente? Então, por hoje é só. Agora realizem as atividades com muita atenção e capricho. E até a próxima aula de português. Beijo gigante para vocês!